Há uma crença de que a compreensão da verdadeira força humana pode alterar radicalmente a ordem mundial estabelecida. As habilidades extrasensoriais, frequentemente vistas como ficção, são na verdade um legado esquecido da humanidade. Intuição, telepatia, clarividência e até mesmo a capacidade de gerenciar probabilidades não são dons excepcionais, mas habilidades inatas que estão ocultas em cada um de nós. Desde cedo, o ser humano é condicionado à obediência, à memorização de informações e à dúvida sobre suas próprias capacidades. Essa educação é uma forma de supressão. Surge a questão: e se os pensamentos não forem apenas um diálogo interno, mas frequências específicas? E se as imagens que surgem na consciência não forem fruto da imaginação, mas o estágio inicial da criação? A sociedade tende a ridicularizar as habilidades extrasensoriais, explicando-as como misticismo ou loucura. No entanto, no fundo, muitos sentem que algo está errado, como se estivessem prestes a recordar conhecimentos que nunca lhes foram ensinados. O ser humano não está no mundo para a observação passiva, mas para o gerenciamento ativo da realidade. Isso não é apenas uma teoria, mas o início de um caminho para o autoconhecimento e a revelação do potencial. Somos convencidos de que os pensamentos são um espaço pessoal, sem influência no mundo ao redor. No entanto, isso é um engano. O pensamento é uma forma de energia, possuindo vibração e capacidade de propagação. Assim como a corrente elétrica ou as ondas de rádio, os pensamentos não permanecem dentro do indivíduo, mas se propagam para o exterior, moldando a realidade, muitas vezes de forma inconsciente. O mundo ao redor não apenas acontece com o ser humano, ele reage a ele. Cada emoção, imagem e crença são projetadas no mundo, atraindo eventos correspondentes. O indivíduo não apenas vive o dia, inconscientemente. Uma conversa desagradável que se transforma em conflito, desordem desesperada, estado de tensão que se refletiu no trabalho, nada disso é coincidência. O ser humano irradia uma frequência específica, que corresponde a uma polarmente precisão. Quanto mais a verdade é compreendida, o indivíduo torna-se observador passivo de sua vida e percebe que ele mesmo está no controle. A maioria das pessoas simplesmente não sabe como manejar seu poder. Esta não é apenas uma frase bonita, mas uma lei fundamental, e a transmissão sempre retorna amplificada. Pensamentos não são sussurro, plantas de banhada esta realidade. Todo ser humano já se deparou com situações que confirmam isso. Obediências em que tudo está errado. A mudança da atmosfera, o ambiente pela sua simples presença. A sequência de uma residências após um momento de clareza. Isso não é destino, mas o resultado de seus próprios pensamentos e emoções. Qualquer experiência é um reflexo do estado interior do indivíduo. Se o pensamento possui tal poder, normalmente todos o utilizam conscientemente. Porque a maioria das pessoas não pensa, mas se prende a repetição de estereótipos aprendidos, medos e desejos. Muitos recordam o que lhes foi imposto em vez de pensar por si mesmos. Ao repetir as mesmas histórias internas, o indivíduo reproduz repetidamente a mesma vida externa, até começar a duvidar do Possibilidade de mudança. No entanto, o problema não está na estrutura do mundo, mas na estrutura do pensamento. A transformação começa com a conscientização do poder do pensamento. Ao ressignificar o pensamento como um comando e não apenas um diálogo interno, o indivíduo inicia uma profunda mudança na percepção da realidade. Em vez de uma espera passiva, ele molda ativamente sua existência, alinhando-se com o que deseja. A essência não está em simplesmente atrair o desejado, mas em transformar-se na frequência que torna esse desejo uma consequência inevitável do estado interior. Quando se percebe que o pensamento não é algo puramente pessoal e interno, a atitude em relação a ele muda. Inicia-se um processo de treinamento do pensamento, semelhante ao treinamento da respiração ou dos músculos. O indivíduo aprende a notar seu humor matinal e a carga emocional por trás de suas aspirações. Em breve, a realidade começa a ceder, atrasos e resistências diminuem, e a sincronicidade dos eventos aumenta, como se o mundo se ajustasse a um novo ritmo interno. Isso marca o início do desenvolvimento de habilidades extrasensoriais, manifestando-se não em truques mágicos espetaculares, mas em uma conexão invisível de causa e efeito.
O chamado primeiro impulso é o momento em que a mente começa a emitir um novo sinal, ditado não pelo mundo exterior, mas pela livre vontade da pessoa. Este é o limiar onde a vibração interna começa a ressoar com uma realidade anteriormente inacessível. As mudanças ocorrem não de forma súbita e dramática, mas sutil e precisa. O estado interno deixa de ser um mistério, ele se reflete nas conversas, na saúde, na percepção do tempo e nos resultados das atividades. O pensamento se transforma de uma simples reação em uma ferramenta poderosa, capaz de cortar, direcionar e energizar. Ao experimentar este primeiro impulso, o indivíduo descobre novos horizontes de possibilidades. Não há mais necessidade de esperar por permissão, sinais ou confirmação de suas ações dos outros. O indivíduo começa a moldar conscientemente cada um de seus dias, tornando-se um diapasão que dita o tom, e não um eco que reflete sons alheios. Chega à compreensão de que a força mais poderosa não são as ações externas, mas os pensamentos internos, apoiados por emoções e convicção. O ser humano se transforma de um observador passivo em um criador ativo de sua realidade, onde o primeiro impulso se torna o ponto de partida para o desenvolvimento futuro. A maioria das pessoas erroneamente acredita que pensa por conta própria, quando na verdade o mundo, os hábitos e as vozes alheias pensam por elas. Elas não fazem escolhas conscientes, mas apenas vestem pensamentos impostos como uma segunda pele. Basta andar pela rua, entrar em uma sala de aula ou navegar por um feed de notícias para constatar isso. O pensamento nessas pessoas não é soberano, é reativo, fragmentado e disperso, como folhas levadas pelo vento. A mente de tal indivíduo não é um comandante, mas um prisioneiro, repetindo ciclos alheios, perseguindo sentimentos incompreensíveis e temendo consequências que ele mesmo programou. Nisso reside a arquitetura oculta da vida moderna. A mente humana é colonizada não por correntes, mas por ruído, condicionamento, repetição e sugestão. É imposto ao indivíduo o que desejar, o que temer e o que admirar. Ele é ensinado a silenciar a voz interior, caso ela não esteja em consonância com as normas aceitas. E quando a pessoa tenta pensar por si mesma, sentir a verdade oculta por trás do ruído, o mundo tenta corrigi-la, chamando-a de irracional, egoísta e ingênua. Gradualmente, passo a passo, o ser humano abdica do trono de sua própria consciência e se torna guiado por sua própria mente. No íntimo de cada ser humano jaz um trono adormecido, um símbolo de poder e autodomínio, aguardando sua hora. Este trono não desaparece, ele espera pacientemente, permanecendo inabalável e imune às tempestades de pensamentos. Este é um direito de nascença, fundamentado não no terreno instável da lógica ou das emoções, mas na consciência. Não se trata de uma contemplação passiva em meditação que é facilmente esquecida, mas da escolha ativa da direção da atenção, da filtragem de pensamentos e da destruição de crenças falsas. A verdadeira soberania não começa com o controle total, mas com a clareza cristalina. É a compreensão de que a personalidade não se resume a humores passageiros, impulsos transitórios ou medos obsessivos. O ser humano é aquele que os observa, que é capaz de controlá-los, o próprio olho por trás do ruído. Quando o indivíduo começa a viver apoiando-se nesse olho interior, ocorre uma transformação. O medo não provoca mais pânico, as dúvidas não o arrastam para o abismo da autocrítica. A pessoa os percebe, lhes dá nomes e permite que se vão, como a mudança do tempo. Com o tempo, esses ventos perdem seu poder e o trono interior se transforma de uma ideia abstrata em um lugar real de força. É um ponto de apoio ao qual se retorna a cada respiração, a cada decisão, a cada momento de consciência. A partir dessa posição, o indivíduo não luta com sua mente, mas a direciona, não se submete às emoções, mas as purifica, não cede às infinitas ansiedades do mundo, mas observa, escolhe e age conscientemente. A sociedade moderna, infelizmente, não ensina isso. Ela encoraja a submissão, recompensa a repetição de palavras alheias, saúda o conformismo e pune a dissidência. Como resultado, a maioria das pessoas nunca conhece sua verdadeira mente, permanecendo na superfície, na esfera das reações, opiniões e pensamentos emprestados. Elas falam de memória e não de conhecimento, mas basta uma vez recuar e perguntar quem está pensando este pensamento, para que uma fenda se abra no véu da ignorância, criando um espaço onde a verdadeira soberania nasce. Retornar ao trono da mente não é transformar-se em uma pessoa insensível, rígida ou distante.
É tornar-se consciente e determinado. É escolher seu ambiente mental com o mesmo cuidado com que se escolhem pessoas para sua casa. O indivíduo para de tolerar o crítico interno, de aceitar dúvidas como sabedoria e de ceder ao sentimento de culpa como se fosse verdade. Uma mente soberana não está focada no positivo, ela está enraizada na verdade. E a verdade, quando claramente sentida, é silenciosa, focada e intransigente. Quando uma pessoa começa a viver a partir desse centro, o desenvolvimento de habilidades extrasensoriais torna-se inevitável. A energia não é mais gasta em contradições internas. Assonance. Vontade não se dispersa em centenas de meias crenças. Alcança-se uma harmonia interna e é precisamente ela que abre capacidades que antes pareciam míticas. A intuição se aguça, a perspicácia se aprofunda e o mundo reage à própria presença do indivíduo e não apenas às suas ações. É por isso que os antigos não separavam magia e disciplina, poder e consciência. Eles entendiam que, antes de mover objetos, era preciso dominar a própria atenção, antes de ver além do véu, era preciso dissipar a névoa interna. A mente é um templo, a vontade é o sacerdote. E o pensamento, colocado no altar com clareza, torna-se uma invocação. O mundo não precisa de mais ruído, precisa de mais soberania. E isso começa quando cada pessoa ascende ao trono de sua mente, não como um tirano nem como uma criança, mas como um arquiteto silencioso, consciente de que cada pensamento permitido é uma semente. E o mundo que se trilhará amanhã crescerá daquilo que for permitido enraizar hoje. Desde a infância, o ser humano é ensinado a temer suas próprias emoções, percebendo-as como falhas, defeitos no sistema ou tempestades perigosas que precisam ser escondidas, suprimidas ou curadas. No entanto, as emoções não são obstáculos, mas energia em estado puro, aguardando sua manifestação. Raiva, medo, ciúme, vergonha não são sinais de inferioridade, mas sim convites à ação, sinais de força não realizada, de uma verdade não processada e de um potencial adormecido. O sistema de educação intencionalmente ignorou esse conhecimento, pois a independência emocional abre o caminho para a verdadeira liberdade. E a liberdade é algo que não pode ser vendido, taxado ou submetido a controle. A alquimia emocional não começa com a pergunta "como me livrar de sentimentos desagradáveis?", mas com a investigação de sua natureza. O medo, em essência, é uma percepção aguçada pela incerteza. A raiva é amor envenenado pela injustiça. O ciúme aponta para desejos próprios esquecidos. Esses sentimentos não são inimigos, mas elementos como chumbo, ferro ou mercúrio. E como os alquimistas sabem, qualquer metal não nobre pode ser útil, pois é o material do qual se pode criar ouro, se souber como trabalhá-lo. No entanto, a maioria das pessoas opta pela supressão, contenção ou explosão. Elas evitam o desconforto emocional como um vírus perigoso, sem perceber que é justamente a evitação que lhe confere poder. Ao suprimir um sentimento, a pessoa não o neutraliza, mas apenas o intensifica, empurrando-o mais fundo no subconsciente. Lá, ele começa a influenciar pensamentos, decisões e a frequência de vibrações. O sentimento não desaparece, mas se incrusta, vibrando sob a superfície e enviando sinais inconscientes. É por isso que o estado emocional tem maior importância do que as intenções. A pessoa pode visualizar o sucesso, repetir afirmações e recitar mantras, mas se sua emoção dominante é o medo ou a sensação de escassez, todas essas palavras se transformam em ruído. O sinal não passa e a realidade reage não à pretensão, mas ao verdadeiro estado da pessoa. Este é um princípio esquecido que fundamenta as habilidades extrasensoriais. O estado emocional é a carga que nutre os pensamentos, a tensão necessária para a transmissão do sinal. Ao dominá-lo, o indivíduo não apenas melhora seu bem-estar, mas se torna um gerador de energia. Como ocorre a transformação? Na primeira etapa é preciso observar, sem julgar ou analisar, simplesmente observar como o medo surge no peito. Não é necessário considerar isso um fracasso, basta respirar e observar, criando espaço. Deve-se dizer a si mesmo: isso é energia, e não estou aqui para que ela me controle, mas para que eu a transforme. Este espaço, essa pausa, é o cadinho onde a transmutação ocorre. A raiva se transforma em clareza, a dor em profundidade, a vergonha em humildade.
E quanto mais a pessoa pratica isso, mais seu corpo emocional começa a confiar nela, cessando as erupções e começando a se comunicar. Como resultado, o indivíduo se torna não um reator, mas um purificador. A esfera emocional humana é a ferramenta mais poderosa da percepção extrasensorial, capaz de reconhecer a mentira antes mesmo de ser proferida e de prever eventos futuros. No entanto, tal perspicácia é alcançável apenas sob a condição de pureza do corpo emocional. Frequentemente, o campo emocional de uma pessoa assemelha-se a uma densa névoa, tecida de velhas mágoas, reações reprimidas e necessidades não expressas. Para desenvolver uma clareza extrasensorial autêntica, é necessária uma pureza emocional que nada tem a ver com insensibilidade ou distanciamento. Trata-se da capacidade de experimentar a plenitude dos sentimentos sem se dissolver neles, de sentir profundamente, mas mantendo a estabilidade interna. Esta é a arte da alquimia emocional. Na vida, são inevitáveis os momentos em que os sentimentos nos dominam, o peito aperta, os pensamentos correm desenfreados e o sistema nervoso dispara um alarme. É importante entender que isso não é uma manifestação de fraqueza, mas um sinal de que padrões antigos e arraigados estão vindo à tona, buscando repetição. Mas agora, consciente, o indivíduo compreende que cada vez que permanece a sós com um sentimento complexo, sem reagir impulsivamente, sem se deixar abater e sem transferir a responsabilidade para os outros, ele rompe um ciclo vicioso. Ao escolher a evolução em vez da sobrevivência, a criação em vez da reação, a pessoa gradualmente reestrutura seu sistema emocional. Com o tempo, essa abordagem se torna instintiva. As emoções deixam de assustar e passamos a ouvi-las. A pessoa não as reprime, mas as redireciona. A sensibilidade aumenta, mas com ela vem a liberdade, pois agora nada interno tem poder sobre ela. É ela quem controla suas próprias emoções. Ao atingir esse estado, a pessoa obtém um sinal extrasensorial puro, preciso e poderoso. O caos se afasta da vida, ciclos antigos deixam de se repetir e a energia não é mais desperdiçada. Nessa clareza a intuição desperta, não como uma voz quase inaudível, mas como um conhecimento impossível de negar. A alquimia não é um mito, mas um método real, e as emoções não são um problema, mas matéria para transformação. A questão é apenas o que fazer com elas, queimá-las, enterrá-las ou purificá-las até o estado de luz. É impossível desenvolver habilidades extrasensoriais sem a capacidade de se concentrar. Pode-se repetir afirmações, cercar-se de cristais e estudar textos antigos o quanto quiser, mas se a atenção estiver dispersa, a força se dispersa com ela. Concentração não é apenas uma habilidade útil, é a lâmina afiada da mente, sem a qual o pensamento é como névoa. Com a concentração, o pensamento se torna uma arma poderosa, precisa, afiada e transformadora. O mundo moderno parece intencionalmente busca privar o ser humano dessa capacidade. Telefones, redes sociais, e-mail, o ambiente, tudo isso é criado para fragmentar a atenção em pedaços minúsculos, facilmente manipuláveis. Uma mente dispersa é uma mente maleável, e isso não é por acaso. Mas no momento em que a pessoa retoma o controle de sua atenção, ela recupera sua vida e sua vontade. E a vontade, focada e inabalável, é capaz de alterar a realidade. Concentração não é tensão, não é apertar os dentes nem semicerrar os olhos. A verdadeira concentração é devoção, silêncio com um propósito. É a capacidade de focar completamente a mente em um único objeto, imagem ou intenção, sem distrações, interrupções ou reações a estímulos externos. Quando a atenção de uma pessoa permanece inabalável, sua energia interna parece se condensar e a frequência de suas vibrações se estabiliza. Como resultado, tarefas que antes pareciam impossíveis começam a ser resolvidas com uma facilidade surpreendente. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca experimenta esse estado sem perceber como sua energia se esvai devido à constante mudança de atenção. 1 segundo aqui, 1 segundo ali, continuamente arrastadas por sons, movimentos, pensamentos fugazes e desejos impulsivos.
No entanto, basta começar a treinar a atenção, mesmo que por alguns minutos por dia, e a pessoa sentirá mudanças positivas. Os pensamentos se tornam menos intrusivos e caóticos, o sistema nervoso se acalma e o mundo interior se enche de silêncio, mas não de vazio, e sim de clareza cristalina. É precisamente nessa clareza que a receptividade extrasensorial começa a surgir. A pessoa passa a captar os pensamentos alheios antes mesmo que se formem completamente em sua consciência, sente a aproximação de eventos antes que as primeiras palavras sejam proferidas. As visualizações deixam de ser imagens embaçadas e nebulosas, transformando-se em quadros vívidos e atraentes. Isso não é mais apenas imaginação, mas criação em um nível sutil e formativo. E a principal razão pela qual muitas pessoas nunca chegam a esse nível é que suas mentes não conseguem permanecer imóveis por tempo suficiente para construir uma ponte entre o pensamento e a realidade. Comece pequeno. Concentre-se em uma palavra, imagem, respiração. Não importa exatamente no quê. O principal é o processo de manter a atenção. Meditação não é apenas uma forma de sentir paz, é um treinamento focado em fortalecer a capacidade de concentração. Com o tempo, a atenção se transforma em uma força poderosa, em um sinal claro e estável, em um fluxo de energia que não se dispersa. A pessoa deixa de enviar sinais contraditórios ao universo, tornando-se determinada não no sentido de obsessão, mas no sentido de intenção. Uma mente focada possui uma presença especial. Quando uma pessoa assim entra em uma sala, a atmosfera muda. Basta ela pensar em alguém e essa pessoa liga. Quando ela mantém uma visão em sua mente da vida, a vida começa a se alinhar em torno dela. Não há nada de sobrenatural nisso. É simplesmente uma sintonia com o mundo ao redor. A pessoa deixa de dispersar sua energia por 1000 canais inconscientes e começa a direcioná-la com precisão cirúrgica. A força extrasensorial não é caos, mas uma estrutura rigorosa, clareza e concentração, lapidada a tal ponto que o invisível começa a responder da mesma forma que o visível. A concentração é a forja na qual o pensamento se transforma em realidade. É uma disciplina esquecida, mas crucial, que está na base de cada percepção intuitiva, de cada sonho profético, de cada impulso energético. Sem ela, o ser humano apenas adivinha, com ela, cria. No início, a mente resistirá. Ela divagará, se oporá e se rebelará. Mas isso não é um fracasso, e sim uma espécie de purificação. Anos de ruído mental não desaparecem da noite para o dia. No entanto, cada vez que essa pessoa retoma sua atenção, a cada segundo em que mantém o foco, apesar de todas as tentativas do mundo de distraí-la, ela acumula sua força, silenciosa, constante e inegável. É por isso que muitas disciplinas antigas, das artes marciais à magia e ao misticismo, começam com a concentração. Ela não apenas desenvolve habilidades extrasensoriais, mas reconstrói a pessoa, queimando o caos mental e abrindo caminho entre o pensamento e o resultado. E quando esse caminho está limpo, não é preciso empurrar ou correr atrás de nada. Basta focar, e tudo começa a se mover por si só. A harmonia interior põe em movimento. A concentração não é apenas força, é um ajuste fino, a arte de cortar tudo o que é supérfluo até que reste apenas o sinal puro. Quando a mente se torna afiada como uma lâmina, a realidade a segue obedientemente. O desejo não é fraqueza, não é anseio estéril nem ânsia cega. O verdadeiro desejo é tensão, um impulso que convoca a realidade invisível à manifestação. Cada capacidade extrasensorial, cada lampejo intuitivo, cada materialização do que foi concebido e cada ato de influência energética são alimentados por essa corrente interna que torna o desejado inevitável. Sem desejo, o pensamento carece de combustível, é fraco e sem peso. Mas quando o desejo é puro, focado e definido, ele gera um campo poderoso capaz de mudar a própria realidade. A sociedade frequentemente ensina a desconfiar dos próprios desejos, inculcando que querer muito é ganância, que a paixão é perigosa e que a satisfação é a ausência de necessidade de mais. Mas a satisfação sem movimento é estagnação. O ser humano não nasceu para a imobilidade, mas para irradiar, para desejos que não brotam do vazio, mas de memórias.
Os verdadeiros desejos não são causados por publicidade ou insegurança, são ecos daquilo que a alma já sabe ser possível. Quando a pessoa se sintoniza com um desses desejos, o universo não hesita, ele se reorganiza. O desejo se torna atraente quando deixa de emanar do medo. Essa é a diferença crucial. Muitas pessoas desejam por pânico, buscando dinheiro por medo da pobreza, amor por medo da solidão, reconhecimento por medo de passar despercebidas. Mas o sinal que elas enviam não é desejo, é medo, e o mundo responde exatamente a isso. Por isso, seus esforços frequentemente permanecem infrutíferos, pois a frequência não mudou, elas ainda estão transmitindo uma ferida, e não a verdade. No entanto, quando a pessoa se conecta a um desejo verdadeiro, nascido da clareza e não do desespero, ela se torna imparável. Seus pensamentos adquirem convicção, a visão deixa de ser apenas uma esperança e se enraiza na realidade. Ela não tenta obter algo, mas o convoca para seu lugar. Nessa energia não há súplica ou apego, apenas uma sintonia que altera as probabilidades. Imagina um cantor emitindo uma nota tão pura que quebra o vidro. É isso que o desejo alinhado faz com o tecido da realidade. Ele ressoa e atravessa o ruído. Quanto mais ele é mantido, mais a matéria se reorganiza em torno dele, não por coerção, mas porque a pessoa se tornou um sinal vivo ao qual o universo, por lei, responde. Portanto, o desejo sem foco é perigoso, ele esgota e se transforma em obsessão, obscurecendo a clareza. Mas quando o desejo se combina com a atenção e se torna intencional, ele se transforma em uma frequência, em uma força real por trás dos fenómenos extrasensoriais. No mundo dos fenómenos sensoriais, a pessoa não apenas sente atração por algo, ela se transforma em um campo gravitacional que atrai o desejado. Todos provavelmente já se depararam com esse fenómeno quando a premonição de um evento se tornou realidade, quando a confiança e o relaxamento levaram a resultados surpreendentes. Isso não é coincidência, mas ressonância, a manifestação do potencial humano de viver como fonte de um sinal, e não como seu buscador. Para desenvolver habilidades extrasensoriais, é preciso começar com a consciência dos próprios desejos verdadeiros, daquilo que a pessoa está pronta para afirmar sem hesitação. O desejo deve ser tão forte a ponto de se tornar parte de sua identidade, tão claro que as dúvidas não tenham lugar, tão constante que a resistência não tenha onde se firmar. Não se trata de uma visualização única, mas de uma imersão completa no desejado, de respirá-lo, de viver com ele, até que a fronteira entre o sonho e a realidade desapareça. Muitos falham não por ambição excessiva, mas por dispersão e incerteza em seus desejos. O universo não responde a hesitações, mas a uma frequência estável que é criada apenas através de um esforço constante e intencional. O desejo é a impressão sagrada do propósito da alma, e quando a pessoa para de terceirizá-lo, quando para de diluí-lo para agradar aos outros, ela começa a perceber sua verdadeira força. O desejo não é um inimigo, mas um motor, e assim que a pessoa aprender a controlá-lo, tudo começará a se mover. A transformação é frequentemente apresentada como um evento instantâneo, mas as mudanças reais ocorrem gradualmente, em um ritmo que se move silenciosamente sob a superfície, nos sulcos que os pensamentos abrem a cada dia. Hábito não é apenas comportamento, é uma frequência constante, um tom que o sistema nervoso reproduz em segundo plano, moldando a percepção, as reações e o sinal extrasensorial. Um único pensamento poderoso não muda nada, mas repetido 10.000 vezes, ele se torna um filtro, uma lente, um roteiro que a realidade começa a seguir. A repetição cria convicção, e a convicção, consciente ou não, é o projeto pelo qual a vida é construída. A pessoa não recebe o que afirma uma vez, mas o que afirma constantemente, especialmente quando não percebe. Deve-se prestar atenção aos seus padrões de comportamento, à forma como fala, de si mesma, às histórias que conta quando não há ninguém por perto, aos pensamentos aos quais retorna no silêncio. Estes não são apenas resquícios de experiência, mas instruções. Cada ciclo que a pessoa permite operar sem controle programa seu campo. Cada reação emocional que ela permite, cada autoconceito que ensaia, adiciona peso. Quanto mais a pessoa pensa em algo, mais fácil é pensar nisso novamente.
A mente se dobra onde já foi dobrada. O caminho para as habilidades extrasensoriais é árduo e exige um trabalho incansável sobre si mesmo. A verdadeira força não reside em insights passageiros, mas na criação meticulosa de uma mente e um corpo estáveis, capazes de suportar provações e não ceder ao medo ou à sede de aprovação externa. O desenvolvimento de uma percepção extraordinária exige uma estabilidade mental excepcional, que só é alcançada por meio de treinamento e repetição constantes, que permanecem despercebidos aos olhos alheios. Os sábios da antiguidade, místicos e adeptos, compreendiam isso como ninguém. Eles não buscavam experiências de pico passageiras, mas estabeleciam fundamentos sólidos, repetindo incansavelmente certos pensamentos, adotando posturas especiais e realizando rituais. Movidos não pela superstição, mas por uma profunda compreensão do ritmo, eles percebiam que o subconsciente não é convencido por revelações súbitas, mas por práticas diárias, sensações corporais e uma voz que ressoa repetidamente, até que as dúvidas deem lugar ao silêncio e a verdade se torne um suporte confiável. O mundo moderno, infelizmente, frequentemente negligencia esse princípio fundamental, exaltando resultados rápidos, manifestações instantâneas e afirmações superficiais. No entanto, o universo atende não a declarações efêmeras, mas à prática constante, à incorporação e ao retorno inabalável ao caminho escolhido, mesmo quando ninguém observa, e especialmente nesses momentos. Portanto, ao buscar o desenvolvimento de habilidades extrasensoriais, deve-se parar de procurar sinais dramáticos e focar em dominar sua atmosfera mental. É necessário escolher a frequência desejada, calma, clareza, coragem, e gravá-la em seu ser, manifestando-a em palavras, pensamentos e ações. Não se deve almejar o ideal, mas é preciso persistir. Cada escolha por um novo pensamento em vez de um antigo reconstrói a mente, e cada repetição se torna uma voz de apoio ao seu eu futuro. E chegará o dia em que a provação não fará estremecer, as dúvidas não dominarão a mente, e a reação virá de um novo sulco firmemente enraizado. Isso não será um milagre, mas um impulso natural. O hábito é o grande equalizador. Não é preciso nascer dotado ou ser a pessoa mais intuitiva do ambiente. O principal é treinar incansavelmente não por uma hora, mas por toda a vida, até que a frequência desejada se torne a música de fundo da vida. Até que manter o foco se torne a norma, e a sintonia, não um objetivo, mas o chão sob os pés. Os verdadeiros adeptos são obcecados não pelos poderes, mas pelo aprimoramento. Eles compreendem que a capacidade de influenciar a energia, perceber além dos 5 sentidos e alterar a realidade, nasce não em manifestações espetaculares, mas em ações repetidas. Se os hábitos não corresponderem a essa força, nenhum livro ou fé ajudará. O sinal permanecerá fraco. Mas se o ritmo diário estiver alinhado com o futuro desejado, nada poderá deter o progresso. É aqui que o trabalho invisível se torna visível. Os esforços invisíveis se transformam em uma transformação tangível e o hábito deixa de ser rotina e se torna um ritmo sagrado. A repetição não é tediosa, é sagrada. É uma forma de declarar ao universo: não sou apenas curioso, sou dedicado. E quando essa dedicação está integrada ao sistema nervoso, o mundo começa a responder da mesma forma. E se as circunstâncias da vida não forem apenas uma cadeia de acasos? E se o que se considera sorte, uma simples coincidência ou até mesmo uma intervenção divina, for na verdade o resultado de uma interação precisa de certas leis? Talvez as habilidades extrasensoriais não sejam um dom divino ou insights espontâneos, mas a capacidade de sintonizar-se com leis invisíveis, tão inabaláveis e reais quanto a lei da gravidade universal. O ser humano não nasceu para ser um fantoche nas mãos do acaso, mas para se tornar o criador de seu próprio destino. Uma crença comum tira o poder das pessoas, fazendo-as acreditar que a vida é um acúmulo caótico de eventos, que os resultados são imprevisíveis e que os milagres são exceções raras, e não a manifestação de leis mais profundas. Mas assim que surge a consciência de que o universo não age caoticamente, mas de acordo com certas leis, o ser humano deixa de ser um observador passivo e se transforma em um criador ativo.
Ele não age cegamente, não com uma esperança ingênua, mas de forma consciente e intencional. A lei é simples, aquilo que a pessoa espera. Não apenas deseja ou imagina, mas sinceramente espera, é o que ela recebe em troca. Isso não é pensamento positivo puro, mas sim projeção extrasensorial. As expectativas são uma espécie de frequências, comandos invisíveis embutidos no estado emocional, no estado do sistema nervoso, na confiança ou na insegurança. O universo capta esse tom, e não as palavras. É por isso que é tão difícil para muitos concretizarem seus desejos. Eles realizam rituais, repetem afirmações, visualizam os resultados desejados, mas no fundo continuam esperando o fracasso. Eles esperam, mas não acreditam. Eles pedem, mas não se sintonizam com a frequência certa. Como resultado, nada acontece, porque a energia não reage a ações superficiais, mas a um código profundo, ao que a pessoa irradia quando ninguém está vendo. Esse código é formado pela lei da vibração, pela lei da suposição, pela lei da ressonância. Não são apenas conceitos abstratos, mas mecanismos que determinam a realidade. Essas leis são invisíveis, mas podem ser sentidas. Todos já sentiram a atmosfera de uma sala mudar com a chegada de uma pessoa específica. Todos já sentiram o humor mudar quando alguém fala com confiança e convicção. Isso não é magia, mas sintonia com a lei. A tarefa do ser humano não é manipular a realidade com truques e atalhos, mas sintonizar-se com ela tão profundamente que a realidade não tenha outra escolha senão refletir suas intenções. Nisso reside o verdadeiro poder do desenvolvimento extrasensorial, não em contornar as leis, mas em dominá-las. Parar de reagir ao caos externo e aprender a ver a estrutura interna por trás dele. Compreendendo a causa raiz, pode-se mudar o resultado a cada vez. Quando a pessoa vive de acordo com a lei, ela deixa de depender da sorte e de esperar sinais do alto. Ela mesma se torna o sinal. Ela age com a energia da inevitabilidade e não do desespero. E isso se manifesta na realidade. As pessoas ao redor reagem de forma diferente, o tempo parece desacelerar e o número de sincronicidades aumenta. Não porque o universo de repente se tornou generoso, mas porque a pessoa finalmente se sintonizou com a frequência que ele transmite constantemente. Chega um ponto de virada em que a pessoa para de considerar sua vida um jogo de azar e ascende a um nível qualitativamente novo de existência. Não são mais os fatores externos, mas o mundo interior que se torna determinante. A criatividade nasce da harmonia, e não da luta, da intenção, e não da violência. É aqui que as habilidades extrasensoriais adormecidas começam a se manifestar, pois a necessidade de resistir ao fluxo da vida desaparece, a própria pessoa se torna esse fluxo. Muitos sentem medo de tal poder, pois ele está intrinsecamente ligado à responsabilidade. Se o estado interno molda a realidade, não se pode mais culpar o mundo exterior e fazer o papel de vítima do destino. É preciso aceitar a própria frequência de vibração, mas é nessa aceitação que reside a verdadeira liberdade. A compreensão do mecanismo de funcionamento do universo permite que se deixe de ser um observador passivo e se tome o controle da própria vida. Nisso reside o paradoxo. O que se costuma considerar sobrenatural é muitas vezes apenas uma lei natural que foi mal interpretada ou ignorada. Clarividência, intuição, sincronicidade. Não são falhas aleatórias na matriz, mas vislumbres da verdadeira estrutura do universo. Cada pessoa já está conectada a essas leis. A questão é apenas se ela está em harmonia com elas ou se as resiste. Se essa ideia causa desconforto, é um bom sinal, indicando que a verdade está tentando romper as fronteiras de uma identidade antiga e obsoleta. É preciso permitir que isso aconteça. No momento em que se compreende que a vida obedece a leis e não há acasos, a necessidade de esperar desaparece. Surge a possibilidade de governar. O despertar não é um evento súbito, mas um retorno à fonte de poder que nunca foi perdida, apenas esquecida. A verdade é que a pessoa já possui tudo o que precisa. O potencial extrasensorial que ela busca não precisa ser adquirido, ele precisa ser revelado, purificado do ruído, dos programas e das dúvidas. A mente foi criada originalmente para penetrar as ilusões e a energia para influenciar a realidade.
As pessoas foram simplesmente ensinadas a não confiar em suas habilidades, a filtrá-las através do prisma da descrença e a abafá-las com uma lógica que serve aos interesses do sistema e não ao verdadeiro eu. O mundo moderno não está interessado no despertar, seu objetivo é o controle. Controle dos sintomas, das expectativas, do comportamento. Ele encoraja aqueles que agem discretamente dentro das regras estabelecidas e pune aqueles que se lembram das possibilidades ilimitadas. Mas assim que a pessoa percebe a mecânica do controle, sente como seus pensamentos e desejos são formados, como sua atenção é redirecionada, ela não consegue mais esquecer. Isso se torna um ponto sem volta, o momento em que o véu cai não pela força, mas pela consciência. Chega à compreensão de que o sistema nunca teve poder real, apenas usou o consentimento da pessoa. Retornar ao seu eu extrasensorial significa recusar esse consentimento, não de forma barulhenta e furiosa, mas silenciosa e constante. É parar de alimentar as identidades que mantêm a pessoa dentro de um pequeno limite, recusar-se a vincular a autoimagem a limitações que ela nunca escolheu e rescindir contratos invisíveis que a forçam a desempenhar um papel de outra pessoa em uma realidade alheia. A recusa da visão de mundo imposta torna-se um ponto de virada. A pessoa deixa de exigir provas, preferindo buscar a ressonância interna. A espera por aprovação externa é substituída pela capacidade de ouvir a própria intuição, abafada pelo ruído externo. Essa voz interior não precisa de palavras, ela fala através do conhecimento, não pede, não negocia, mas simplesmente transmite a verdade, clara e inegável. Ela se torna um guia, uma bússola, um fio que leva a uma profunda compreensão da realidade. Quanto mais a pessoa confia nessa voz, mais clara ela soa. Quanto mais ela segue suas instruções, mais claro se torna o caminho da vida. A sincronicidade dos eventos não são apenas coincidências, mas uma espécie de confirmação, um eco do eu interior que já conhece a direção certa. Muitos cometem o erro de acreditar que só se deve agir quando se sentir totalmente pronto. No entanto, a prontidão não é uma sensação, mas uma decisão consciente. A pessoa decide despertar, confiar no conhecimento interior mais do que nas regras aceitas, agir de acordo com sua própria essência e não com as instalações impostas. Essa mudança na consciência desencadeia uma reação em cadeia, mudando o campo energético. Novas oportunidades se abrem e as pessoas ao redor começam a se relacionar de forma diferente, sentindo a mudança de frequência. Este é o início da verdadeira força, quando as habilidades extrasensoriais são usadas não para fugir da realidade, mas para criá-la. Não para contornar obstáculos, mas para governar o mundo a partir de um nível superior de consciência. A pessoa deixa de reagir às circunstâncias, começando a irradiar um sinal capaz de mudá-las. Ela não lê as pessoas, mas os padrões, não espera um futuro melhor, mas o cria no presente, usando o poder do pensamento, do sentimento e da intenção. Surge a pergunta: se tudo isso é possível, por que ainda não foi realizado? Que crenças impedem esse passo, fazendo-o pensar em prontidão insuficiente, na necessidade de mais sinais e confirmações? Essas crenças não são a verdade, mas apenas programas dos quais se pode livrar agora mesmo, não depois de 30 dias de meditação e não depois de alcançar a ordem ideal na vida, mas agora. Porque a força não está no futuro, ela está no momento presente, na decisão de parar de esperar e começar a ser quem já se é. Ao ler estas linhas, a pessoa já sente as mudanças acontecendo, a reajuste da consciência. Ela entende que isso não é apenas informação, mas um despertar da memória. A questão não é se isso é real, mas o que mudará se começar a agir a partir dessa realidade. Este é o caminho para a soberania, clareza, extrasensorial e força interior que não pode ser falsificada, emprestada ou comprada. Este caminho pode ser desafiador, exigindo o abandono de tudo o que é artificial, mas em troca a pessoa recebe algo incomensuravelmente maior, uma vida vivida de acordo com o próprio desígnio e não por inércia, uma mente livre do medo e um espírito que não precisa mais se justificar por seu poder. A última mentira é que o despertar é o final, a conquista da verdade e a conclusão do caminho.
Na verdade, o despertar não é o fim, mas apenas um limiar, um ponto sem retorno. Ao perceber que os pensamentos são poder, as emoções são energia, e o foco da atenção é o escultor da realidade, a pessoa não apenas desperta, mas começa a evoluir. Chega uma era de transformação, quando o indivíduo passa para um novo nível de existência. Este nível é caracterizado não pela luta pela sobrevivência, mas pela consciência da própria independência e força. Nesta realidade, o desenvolvimento das habilidades extrasensoriais deixa de ser apenas um conjunto de habilidades e torna-se uma esfera de responsabilidade pessoal, que surge não do sentimento de culpa ou pressão externa, mas de uma profunda compreensão do que está acontecendo. A pessoa começa a perceber que cada palavra pronunciada, cada imagem mental e cada tom de voz exercem influência sobre o mundo ao redor. Todos esses elementos moldam a realidade, seja o futuro pessoal, os relacionamentos com outras pessoas ou a estrutura invisível do universo. Nenhuma ação permanece neutra, pois a energia está constantemente em movimento e agora a pessoa a direciona conscientemente. A vida se torna intencional, desprovida de rigidez, mas repleta de propósito. O indivíduo para de tentar impressionar os outros e começa a expressar sua verdadeira essência. Não há mais necessidade de aprovação, pois a compreensão da harmonia interior surge. Não há desejo de controle, pois a liberdade de se entregar é sentida. Isso não é um distanciamento do mundo, mas a verdadeira maestria de governar a própria vida. O extrasensorial não evita o caos, mas o transforma. Ele não teme as emoções, mas as vive, as analisa e as purifica, percebendo que tudo ao redor é informação, sinal e feedback da realidade, que não julga, mas reflete. A principal mudança é que a pessoa para de buscar adquirir habilidades extrasensoriais, percebendo que ela própria é essa força. Em vez de perseguir algo maior, há um aprofundamento no que já existe. A intuição é aprimorada até se transformar de um sussurro em uma bússola confiável. A capacidade de visualização se desenvolve e os pensamentos começam a ser percebidos pela realidade como instruções diretas para a ação. A presença se torna tão perceptível que as pessoas a sentem antes mesmo de iniciar uma conversa. A vida começa a ser construída de dentro para fora. O mundo exterior não define mais a pessoa, mas a pessoa mesma declara sua realidade ao mundo, não pela força, mas pela frequência, não pela discussão, mas pela encarnação. A presença se torna a prova e o campo energético a mensagem. As pessoas fazem perguntas, como você sabe o que não deveria? Ou, por que tudo é tão fácil para você? No entanto, essas são perguntas erradas. Não se trata de sorte, mas das leis do universo, da ressonância. A pessoa para de sintonizar o ruído e começa a transmitir seu sinal, e o mundo começa a sintonizar com ela. Esta é a vida além do comum, não pairando sobre a vida, mas mergulhando profundamente nela, onde cada interação se torna um ritual, cada desafio um espelho e cada dia um campo de treinamento para o aprimoramento. A pessoa não apenas existe no sistema, mas reescreve seu código e o código da sua realidade. E agora, não há retorno ao estado anterior. É preciso ir mais fundo, ensinando os outros não pela palavra, mas pelo exemplo pessoal. Cercar-se de clareza, criatividade e pessoas que refletem a frequência mais alta. E se não houver tais pessoas por perto, a própria pessoa se torna um farol, chamando-as. Seu campo energético cria um novo mundo. É importante lembrar que tudo o que foi revelado é apenas o começo. A verdade exige movimento constante para frente.